tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho.
presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto dos Santos. Eu acho que eu já tinha falado isso, né? Eu acho que eu me confundi aqui. Glória a Deus. Está conosco já aqui no chat, muitas pessoas já participando. Eu creio que é porque hoje nós temos uma convidada muito especial mesmo. Hoje é quarta-feira, dia de Núcleo Sede Internacional aqui na programação, porque hoje nós temos ali o nosso atendimento aqui na Garibaldi 445, Garibaldi 445. Mas aí você vem de carro, pode deixar o carro aqui na sede internacional, na Farrapos 312 e dirigir-se até ali a Garibaldi 445. Está conosco aqui no chat já a irmã Duda Rodrigues, irmã Beatriz Lopes, irmã Miriam, irmão Givanildo Ribeiro, irmã Sandra lá de Esteio também conosco, irmã Vitória Triste, deixa eu ver aqui quem mais, irmã Solange Rico, deixa eu ver quem mais, irmã Ana Pujol conosco, irmã Beatriz Lopes, irmão Paulo Tadeu, nosso coordenador, também está conosco aqui, irmã Graciela Antunes, irmã Edi Marques, irmã Simone Graci, irmã Marilu, deixa eu ver, irmão Orlando, irmã Catiana, glórias a Jesus. Nós já vamos voltar aqui, nós vamos ouvir aí
um pedacinho de um louvor e a gente já vai retornar, então, aqui com a nossa convidada especial, que é a irmã Jéssica, também entrou aqui no chat. Nosso coordenador é o Paulo Tadeu Vargas e o nosso líder aqui na sede internacional é o irmão Fabiano Vargas. Glórias a Deus. Vamos ouvir um pedacinho do louvor, a gente já retorna. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Feche os teus olhos e levante as tuas mãos. Quando não tenho forças, levanto minhas mãos. Quando tenho mil experimenta, levanta tuas mãos sem força. Começa a sentir essa unção. Minhas mãos, levanta, experimenta começo e canta. A sentir olha a unção de Deus. Olha a unção de Deus te tocando. Fala em novas línguas. É o momento. Começo a sentir. Sinta. Teu fogo. Sinta queimando as tuas mãos. Sinta o Espírito Santo tocando nas tuas fraquezas, nas tuas indebilidades. Sinta. Novas forças tu me dás. Seja fortalecido. Tudo isso é possível. É possível. Tudo isso é possível. Quando levanto minhas mãos, levanto aleluia, minhas mãos. levanta. Levanto mis manos. Aleluia, sinta o Aunque Espírito. no tenga fuerza. Aleluia, ainda que você esteja fraco. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Esforça-te. Quando levanto mis Bem manos, alto. começo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el Glórias a Jesus. Eu vou pedir que a irmã Michele, então, venha pra cá já. Tu quer que eu fale dos produtos, irmã Michele? Quer que eu te dê um tempinho? Por mim, tu pode vir já. Porque depois o testemunho é longo, né? Depois eu não vou conseguir conversar contigo depois. Depois pra eu te trazer aqui é uma luta, né? Que ela não... a Michele é uma pessoa muito ocupada. A Michele trabalha muito. Então, para conseguir uma entrevista com ela foi bem complicado, assim. Eu tive que pegar ela aqui um dia de trabalho aqui, né? Senão não ia conseguir, né? Mas nós conseguimos pela misericórdia de Deus. Essa é a irmã Michele. Quem não conhece a irmã Michele, né? Paz do Senhor, irmã Michele. Paz, Senhor, irmã. Tu ligou teu microfone lá? Liguei. Tem certeza? Uhum. Vou fazer o teste aqui. Ligou. Paz, Senhor, a todos os irmãos que estão conosco videologados. A irmã Michele, ela é a nossa operadora de áudio aqui do estúdio também, né? Colabora conosco na madrugada. Então ela trabalha de madrugada, trabalha de dia, faz umas extras de dia, trabalha de Uber. Ela faz de tudo um pouco, né? É uma mulher virtuosa, né, Michele? Amém. Glórias a Deus. Aqui conosco a irmã Ana Cláudia. Glória a Jesus. Ó, estão dizendo que te amam demais, Michele. Tem gente aqui, olha só que benção. Amém. Irmã Elisandra, irmã Marta Vargas também, irmã Ailce Daim, mãe do irmão Bruno Daim. Glória a Deus, irmã Camila Leonel. Mãe dos meus amiguinhos. Dos Irmã, amiguinhos. coisa mais querida. São os amores. A Sara. Irmã Raíssa Marco também aqui. Então vai compartilhando essa programação, porque com certeza o testemunho da irmã Michele, quem vê a irmã Michele assim não sabe o que Deus fez na vida dela, né, irmã Michele? Alguns momentos, né? Foram vários momentos de
Bastante tribulação na minha vida. Eu vi algumas fotos dela ali antes de chegar entrar aqui. aqui. Meu Deus do céu. É, Era só um risquinho, né? Uma taquara. agora tô bem gordinha. Vamos mudar de assunto. Formosa. Formosa. Aqui, irmã Graciela Antunes diz: Deus abençoe essa programação, minhas amadas irmãs. Aqui, ó, o Paulo Tadeu diz: precisamos doar uma camiseta do Ombro Amigo Restaurando Vidas para a irmã Michele. Amém. É que eu vim direto do presídio, eu nem tive tempo de fazer nada. Hoje ela dizia assim: eu vou ir pro presídio. Eu disse: ainda bem que tu não vai ficar lá, né? Graças a Deus que eu nunca precisei, né? Os livramentos do Senhor foram inúmeros na minha vida. Glória a Deus. Mas a irmã Michele aceita a doação de uma camiseta do Ombro Amigo, né, irmã Michele? E quem quiser, né, me doar. Vai que né. Fico feliz. Glórias a Deus. Irmã Michele, tu nasceu num lar cristão? Não. Eu nasci, a minha mãe tinha 18 anos e meu pai tinha 15. 18 anos tua mãe tinha e teu pai 15. 18, não, 19, 19 e ele 16. Aí tinha feito 16 já. O meu pai tinha 15 e a minha mãe 19, quando eu nasci. Mais ou menos igual. Parecido. E quando E aí? a gravidez da minha mãe já foi muito, muito turbulenta, assim, porque imagina, né? Acho que meu pai deve ter sido o primeiro namorado dela. Ela morava no interior, veio embora para Porto Alegre. E aí o meu pai foi o primeiro relacionamento que ela teve e ela acabou já engravidando, né? Sim. E aí sofreu bastante com os meus avós, porque diziam que o filho não era dele, né? Ah, sim, porque ela era Toda mais velha do que Isso, ele. toda aquela retaliação. E até quando eu nasci, aí eu era a cara da minha avó, né? E Não tinha como dizer o contrário. Não, daí foi um xodó só. Aí me amaram bastante. E eu tinha um tio que era um pouquinho... tinha diferença de 2 ou 3 anos de mim. Irmão do meu pai, que foi um terror, né? Porque daí ele ficou ciúme, porque daí o vô ficou todo pro meu lado, né? Sim, Eu era imagina, menininha, né? mas daí o vô ia trabalhar e trazia bala pra mim, não trazia pra ele, era uma confusão. Mas tu teve o teu pai e a tua mãe ali. Sim. O meu pai era muito jovem, né? E aí nessa época Imagina minha uma mãe- criança grande, 16 anos. A minha mãe passou bastante trabalho por causa disso, né? Por causa dessa rejeição, e ela teve que se virar sozinha. Como meu pai era jovem, nessa época ele estava iniciando nos júniores, ele era jogador de futebol. Então ele jogava, que nem essa gurizada aí, né? Vem os caça-talento, vão lá e levam, eles começam a jogar. E o meu pai estava nesse processo de início de carreira. Então ele queria a bola, né? Era gurizão, ele queria a bola, não tava nem aí pra Queria filho, aproveitar pra nada. a vida, né? Queria fazer aquilo que ele gostava, que era jogar futebol. E a minha mãe abraçou a bronca, né? Me teve. Eles ficaram juntos, né? Sempre estiveram juntos, mas ela sempre tinha a responsabilidade maior de conduzir, né? Ali a mim. E aí, tanto é que ela, quando eu nasci, eu não mamei no peito, e ela mentia no trabalho dela, que ela tinha que amamentar para estar um pouco comigo na creche, que é onde ela trabalhava. Sim. Tinha creche, era aquela Lansul, nem existe mais, coisa bem, bem antiga, ali em Sapucaí. Não é tão umas antiga assim, tu não é fábricas. tão antiga assim, né, Ah, Michele? eu já sou do século passado, da década passada. Nós todos Do século somos. passado. A maioria de nós que tem a nossa idade é do século passado, do né, século Michele? passado. E aí ela fazia isso para poder ficar um pouco comigo, né? Eu não mamei no peito. E aí depois, quando eu não pude mais estar na creche, a minha avó tomava conta de mim. A minha avó, que era alcoólatra, cuidava de mim. E o meu avô, nessa época, já tinha ido embora para São Paulo, que ele trabalhava num negócio de couro. E aí ele tinha sido transferido para São Paulo, ele era comprador. E ele vinha de tempos em tempos, né? A avó, a mãe da mãe ou a Mãe do meu pai. Mãe do não, pai. Eu tô falando só da família Sim. do meu pai, porque a família da minha mãe era de São Borja, lá do interior. Ah, então tu não teve Isso. muito contato com a família da mãe. Tive nessa idade. Não, de infância, sim. Tenra infância, não. Só depois dos 5 anos, que aí a gente ia... Eu sempre ia passar férias e tal. Ia só, visitava assim e voltava. Mas depois eu comecei a frequentar mais. Ficava as férias toda torrando de calor. Tinha pavor de ir pra lá. Credo! Meu Deus. Não tinha ventilador? São Borja, não, guria, mas pensa num lugar quente. Ah, tá louco. Ninguém Mais merece. quente do que esses últimos dias que nós tivemos em Porto Alegre. Agora, esses calorões que fizeram aqui, a minha Lembrou prima que disse que tava 49 graus lá. Deus. Aí tu imagina, né? E daí a minha avó me cuidava, minha avó paterna, era a avó Cota. E a minha mãe me contava, né? Isso eu não me lembro. A minha mãe me conta, porque chegava em casa, assim, a minha avó estava naquele estado, mas eu estava limpinha, estava alimentada, estava bem cuidada.
Ela cuidava bem de ti, Aham, esquecia de cuidar dela. Foi. E aí? E aí depois o meu pai, ele viajou para o exterior com amador e aí depois ele começou o profissional. Aí quando ele começou o profissional, aí sim eles oficializaram, né, a relação deles. Eles casaram quando eu entrei para a escola, né, porque precisava lá por causa naquela época acho que eles exigiam, não sei como é que era, para poder me fazer a minha matrícula. E como ele jogava, né, nos clubes, eu sempre tive bolsa em colégio particular. Então, todo o meu ensino fundamental foi em escola particular. Então, a gente foi dali da minha avó, a primeira cidade que nós moramos foi em Criciúma, e depois era cada ano numa cidade. Eu morei em Criciúma, Lages, Tubarão, Florianópolis, morei ali em Santa Catarina, foram nessas cidades. Aí depois no Paraná eu morei em União da Vitória e em Ponta Grossa. Ficava se mudando, assim. Isso, é. A cidade que a gente ficou mais tempo foi em Criciúma, que nós ficamos 2 anos seguidos lá, por 2 vezes, né? Mas depois as outras era sempre 1 ano, ficava e ia embora. Como é que tu te sentia ficar pipocando, assim, de escola em escola? Às vezes a gente não entende, assim, os filhos de pastor, né? Por exemplo, o filho de pastor, o pastor fica um tempo em um lugar, em um tempo no outro, e o filho de pastor fica trocando de lugar. E tem que abrir mão de todas aquelas amizades, porque quando tu é criança, quando tu é jovem, tu te apega demais nas pessoas, assim, nas amizades. Tu quer ter aquele teu grupinho. Como é que tu ficava? Eu não tinha uma base, né? Na verdade, porque eu sempre mudava de escola e mudava as minhas amizades, eu tinha que fazer novas amizades e tinha que conquistar, né, o ambiente ali, porque era bem complicado. Não tive nenhuma amizade sólida assim na infância, né, durante a infância. E acho que isso aí foi um pouco prejudicial a título da minha identidade, né? Sim. Porque já não tinha o pai e a mãe muito certinho, né? Desde pequena me lembro dos dois bebendo, né? Sempre fizeram uso do álcool assim em casa e fumavam também, mesmo meu pai jogando, né? Ele era atleta, mas ele fazia essas coisas. E era um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu gostava, sabe? Assim, não sei se foi por causa da minha infância, eu já sou meio desapegada, assim, Pode ser, né? das coisas. Olha só, entrou aqui no chat, irmão Ubirajara Gomes, irmã Eglaia, lá da Argentina. Irmã Tatiana, lá de Tifton, nossa missionária, esposa do irmão Roberto. Tadinha. Pastor Roberto, né? Também a irmã Rosângela Knebe, irmão Geraldo Marques da congregação Betel. Deus abençoe, pastor Geraldo ali da congregação Betel. A irmã Carla Pilger também está. Oração pela vida do irmão Genário, está de aniversário hoje, esposo da irmã feliz Carla. aniversário, Deus irmão abençoe, Genário, Deus parabéns. Também a irmã Cleonice Batista, irmão Ronaldo, pastor Ronaldo lá de Bonito. Deus abençoe. Ele e a irmã Cláudia têm, olha, meu Deus, tem Servos muita de Deus, coisa né? na minha vida, no meu início da minha caminhada cristã. Deus usou. A irmã Vitória está Ronaldo pra perguntando se está trabalhar tudo na bem minha contigo. vida. Qual Vitória? Vitória é triste. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu tô com sono só, né? Mas Por tá que tudo será que ela bem. tá... A noite foi feita para dormir, né, Michele? Pra trabalhar. Pra alguns, né? Quem pode dormir, dorme. E Mas aí, eu sabe que eu cheguei a uma conclusão que quando eu não tenho nada pra fazer, eu arrumo. Porque eu não consigo estar sem fazer alguma coisa. Elétrica, né? Ela é elétrica, é agitada. Tá, e aí, Michele? E aí foi assim. Quando, Adolescência ali. O início da adolescência, né? Ali os meus 11 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, nasceu meu irmão. Eu sempre me lembro que eu pedia pra minha mãe, irmãozinho. Ela sofreu 2 ou 3 abortos até ter o meu irmão. E eu vim saber depois também, né? O que tinha acontecido, né? Quando ela perdeu os bebês, que foram algumas coisas assim bem peculiares, né? Ela e meu pai, eles tinham um relacionamento bem conturbado. Então, pelo fato de ele ser atleta... mulherengo, né? E aí eles brigavam, eles se agrediam. Muitas vezes eu vi isso acontecendo. E aí, quando eu tinha 10 anos, daí que a minha mãe conseguiu ir adiante com uma gravidez que foi do meu irmão. Então, foi um momento muito feliz, assim, pra mim, né? Até hoje eu fico braba com ela, porque ela me enganou. O dia que ela foi ganhar o meu irmão, ela fez cesárea.
E ela me enganou no dia. E eu fui pra escola bem feliz, né? E quando eu cheguei em casa, cadê a minha mãe? Ah, meu irmão já tinha até nascido. Eu esperava 10 anos por já aquele entende, momento, né? E nessa época, eu me lembro também algumas coisas assim que foram felizes durante a minha infância, que foi a minha primeira comunhão. Foi um dia, assim, de muita alegria e felicidade no meu coração. Porque como eu nunca tive base, né, cristã em casa, eu procurei até por influência dos coleguinhas, né, da escola ali e tal, porque foi no ano que nós ficamos 2 anos em Criciúma. E eu fiz a catequese e fiz o dia da minha primeira comunhão, assim, foi, meu Deus, aquilo Tu botou até hoje. vestidinho? Sim, branquinho, bonitinho, assim. Sapatinho? Cabelinho, sapatinho, eu cantei. Tu cantou, Michele. Até hoje eu me lembro a música que eu cantei. E outra menina, parecia uma anjinha, assim, né? De tanta candura, assim. Bem... Eu fiz a primeira Aham, comunhão. e- A primeira comunhão eu fiz de calça branca, blusa branca e um sapato preto. Eu lembro. Não tinha vestidinho? Não tinha. Ah, e meu vestidinho eu nem sei quem foi. A minha mãe conseguiu com alguém, eu não tinha Eu fiz também. porque todo mundo dizia que tinha que fazer, e a Acho que eu família fui meio nessa onda. católica. Eu não tinha família católica. A minha avó, por parte de mãe, é metodista, né? E aí, nesse dia, o meu pai já estava em Paraná, porque daí ele foi transferido para lá e a gente acabou ficando, porque como meu irmão era pequeno e tal, minha mãe não tinha conseguido casar lá, então a gente ficou por ali em Criciúma, como já tinha mais conhecidos. E aí, o meu pai não pôde vir, mas o meu padrinho, que morava aqui em Porto Alegre, que foi quase como que meu pai, assim, por muito tempo durante a minha adolescência, ele ficou de ir, só que ele não chegava nunca. E era um domingo de manhã e eu tava ali na fila, né? E aquela expectativa, né? Ia ter que cantar e tudo aquilo. E aí, quando eu vejo assim, o meu padrinho chegou, daí sim, foi completa a minha alegria, né? E Coisas que fazem a diferença. Acho que eu tô nervosa com essa entrevista, porque eu tô meio aqui. Pessoas que fazem a diferença na vida de uma criança, né? Exatamente. E eu gosto de sempre frisar esse fato da primeira comunhão irmãtânea, porque foi um momento que eu tive com Deus, né? Na minha infância, eu podia não entender muito das coisas, né? Mas eu queria estar ali naquele lugar, né? Eu queria estar ali naquele meio, e aquilo ali foi uma coisa tremenda, assim, na minha infância. Aí passou a primeira comunhão, já não quis mais nada. Aí a gente se mudou de novo, né? E foi toda aquela história. Quando eu tinha 11 anos, aí a gente foi para Paraná com meu pai, lá em Ponta Grossa, e aí chegou um ponto assim que ele já estava meio que em decadência, né? Porque ele já estava bebendo bastante, já não estava conseguindo mais jogar como ele jogava. E aí a minha mãe foi trabalhar fora, que até então ela tinha parado de trabalhar, depois que ele ingressou no profissional, ela não trabalhou mais. E ela começou a trabalhar fora, e aí eu tive que tomar conta do meu irmão. E aí foi uma mudança, assim, bem drástica que eu tive, sabe? Foi um baque, porque eu era acostumada com a mãe em casa, com a mãe fazia tudo, né? O pai trabalhava. Que idade tu tinha ali? Eu tinha 11 anos. E aí eu tive que começar a tomar conta das coisas, né? Tive que tomar conta do meu irmão, tive que ter responsabilidade com ele, além daquilo que eu tinha que ter comigo, né? E a gente acabou mudando para uma casa que era bem mais simples, assim. A gente sempre morava em apartamento, a gente foi morar numa casa de madeira. A minha mãe me conta, eu não me lembro, ela disse que tinha frestas enormes na casa, que tinha rato, eu não me lembro, né? A única coisa que eu me lembro é que eu lavava roupa, eu comecei até a lavar roupa no tanque, e era frio. A dor que ensina a gemer, né? Eu me lembrei, aí a minha mãe só dizia pra mim, tu pega a escova e esfrega bem essas calças aqui. E aí aquilo ficou marcado, né? Escova, lavando calça de brim. E aí, só que daí meu pai já estava demais, assim, com a minha mãe. Muito. Em contenda dentro de Naquele casa. ponto que o bêbado, a pessoa que é alcoólatra, ela chega num ponto que ela começa a bater, a agredir. Era aquele bêbado brabo. Era assim que era o teu pai? Não, até o meu pai, ele sempre foi bem pacífico, sabe? Meu pai era muito tranquilo. Eu não sei como que começavam as brigas deles, porque eu nunca acompanhava, só acompanhava quando já estava se matando. E aí, só que geralmente eu acho que era mais por ciúme da minha mãe, né? Que ela gostava muito dele, e ele era bem danadinho. E aí o meu padrinho, ele foi nos buscar. Ele pegou e não sei como que ele falou com a minha mãe, só sei que eu cheguei lá um dia, minha mãe me falou, Michele, a gente vai embora, teu padrinho. A gente vai embora com teu padrinho, tá, tudo bem, né? E o pai? E o pai?
Porque mesmo que o meu pai não tenha sido aquele pai, assim, Presente sabe? era pai. Ele estava ali, era meu pai, Sim. né? Podia não ter carinho, podia não ter aquele diálogo, até porque a imaturidade que ele tinha, né? Ele Sim, não era teve- muito jovem, Sim, não teve... ele não teve um amadurecimento de ser um pai de família, de ter aquela responsabilidade toda. Mas ele era o meu pai, era a figura que eu tinha, Sim. né? E a gente foi, daí meu padrinho nos trouxe com meu irmão. E o teu pai ficou lá? Meu pai ficou lá. Aí meu pai, foi bem decadente, assim. Aí, graças a Deus, né? Eu louvo o Senhor hoje que eu sou cristã, porque tinha uma mulher que gostava dele, aí ele ficava com ela e ela assumiu ele, vamos dizer assim, né? E foi a que ajudou ele, porque daí ela não deixou ele ficar atirado, né? Aí cuidou dele, tudo. Se levantou, assim, no que deu. Mas continuou sempre bebendo, mas foi a companheira que ele teve, né? Sim. Até o dia que ele morreu. E a gente veio embora aqui para Porto Alegre. Meu padrinho morava ali na Arime Silva. A irmã Vitória tá dizendo que fica muito feliz em te ver, Michele. Ela diz assim, ó, eu fico muito feliz por você, tá bom, Michele? Tá bom, irmã Michele? Amém, irmã A Vitória. Vitória, ela é um amorzinho. ó. Eu vejo é um ela falando amorzinho. no chat. Nós encontramos, nós conhecemos ela ali Quem na não Betel, conhece ela, eu ali acho. na congregação Betel, não, acho que tu não conhece. Ali na congregação Betel, quando nós fomos ali no sábado da outra semana, do outro final de semana, conhecemos ela é um amor. Eu Ela percebo que canta. ela é bem cuidadosa, assim, com as pessoas que estão no... A irmã Catiana Reis também entrou aqui no chat, a irmã Lucimara disse assim, ó, paz, cheguei, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, Michele? E aí nós viemos morar ali. Eu tinha 12 anos. Então teve aquele baque, tipo, da separação com o pai. Isso dói bastante, sim, né? Sim, foi bem complicado. Aí a gente foi morar ali com meu padrinho. Aí já era outro ambiente, né? Porque Sim. daí a gente tava passando dificuldade lá. Por último. E aí fui morar ali com meu padrinho. Ele era mais ou menos bem de vida, né? A gente morava ali na Lime Silva. Aí ele me colocou numa escola particular, me colocou no Concórdia. Aí eu vinha de Kombi para a escola, porque eu não sabia nem pegar ônibus, não sabia fazer nada, né? Porque Sim. onde eu morava, eu sempre ia a pé para a escola, ou com alguém perto. E aí ia de Kombi para a escola, e a minha mãe mandou o meu irmão para minha avó, para São Borja, e ficou só eu ali. Eu, a minha mãe, o meu padrinho e a minha tia, que morava junto com o meu padrinho também. E aí passou aquele ano, eu tive... Esse teu padrinho era irmão da tua mãe? Irmão da minha mãe, E eu aprendi muitas coisas com ele, sabe? Eu posso dizer que ele tentou, o que ele pôde fazer por mim, ele fez, né? Me ajudando, assim, me colocou num colégio bom, né? Me cuidou, tudo, me ensinou, me trouxe cultura para minha vida, que eu não tinha muito. E aí no outro ano, quando eu fiz 14 anos, daí ele me colocou no Parobé para fazer a escola técnica, né? Ele me colocou lá no Parobé e aí eu fazia curso ali no Senac, era bem pertinho do Senac, ali onde ele morava. Só que eu nunca conseguia terminar porque eu dormia. Aí ele ficava furioso comigo, né? Ele me acordava de manhã, saía para trabalhar e eu acabava dormindo, não levantava. E aí tu não conseguia fazer? Não conseguia terminar os cursos de datilografia, daquelas máquinas trambolhonas. Gigante. Daí eu entrei no Parobé com 14 anos e ali que eu conheci as drogas. Ali que começou algo que eu não tinha nem noção, né, do que seria para mim. Mas eu me lembro que no início, foi logo no primeiro semestre, assim, acho que foi nos primeiros meses de aula, eu já entrei em coma no colégio. Como alcoólico. Álcool daí tu usava. Como alcoólico. Ali comecei a beber. E aí eu tinha uma colega que ela era bem da barra pesada, assim. E tinha bem o anjinho e o diabinho, né? Eu tinha uma amiga minha que era bem certinha. E como tu nunca tinha, olha só que incrível, tu nunca tinha criado uma base de amigos. Então ali, e o ser humano, ele tem essa necessidade de ter o seu grupo, de ter o seu meio, né? De ter ali o seu... Se identificar, né? Exatamente, o seu povo, né? O seu grupo. Não adianta, tem que ter, né? Tem. E aí, tu tinha ali amigos. Imagina só, tu como nunca teve aquilo pra ti era uau, tem que... E aí eu fui, aí comecei a sair de noite, E a tua mãe? A minha mãe enlouqueceu.
em partes, assim, né? Porque como minha mãe também tinha acabado de se separar do meu pai, tava conhecendo uma outra vida, né? Daí ela trabalhava, hoje é GKN, antes era Álvaros. Ela conseguiu o trabalho na Álvaros, só que ela trabalhava das 3 às 11 da noite. Então, E tu aproveitava. E eu ficava sozinha, né? Porque eu ia pra escola, mas eu ficava sozinha depois. Aí depois ela trouxe meu irmão pra cá, quando ela se estabilizou. E aí eu lembro que eu saía do Parobé às 6 horas da tarde, tinha que ir lá no Jardim Lindóia, chegar no Lindóia para pegar ele na creche às 19 horas, que fechava a creche. E eu subi aquela Borges ali a 1000 para pegar o ônibus lá no Paradão e buscar o guri. E aí, ali pelo meio do ano, daí eu já comecei, como eu tinha essa minha amiga, e eu tinha uma gana, assim, tudo que ela dizia, assim, que ela ia usar, eu queria usar também, eu queria usar mais. Daí eu comecei a tomar remédio, a gente tomava boleta, uns remédios que se comprava até sem receita, e bebia quase que todos os dias, né? E aí até que eu conheci a maconha. A irmã Jéssica também tá dizendo aqui, ó, cheguei, ó. Conheci a Ó, cocaína. o povo aqui, ó, a Sara, tu sabe quem é a Sara, filha da irmã Ailce? Ela disse assim, ó, oi, minha amiga linda, sou a Sara, estou mandando um abraço pra você. Querida. A irmã Fátima Souza também aqui conosco, irmã Tatiana Jardim diz paz, minhas irmãs queridas, Deus abençoe a vida da nossa companheira, irmã Michele, área Berceba, congregação Ponta Grossa. Nossa amada irmã Companheira. Tatiana que ajuda ali na capelania de prisional, presídio, né? Companheira de não presídio. pôde ir, Ela fala de presídio, Cadeira. ela dá uma agonia. De capelania, Michele. Amém. Tô indo pro presídio, eu fiquei, ai meu Deus. Cada vez que fala, eu tô indo pro presídio, parecia que tu ia preso. Eu, ai meu Deus do céu. Também aqui a irmã Priscila da Silva, lá de Palhoça. E a irmã Cátiana Reis. Priscila foi a do Leopoldina? Não A sei, Pri, é. aham. Também a irmã Cátiana Reis diz que também foi criada por um pai alcoólatra. É bem complicado. A irmã Jéssica tá me aguardando ali na Romera pra ela, que eu tava ligando aquela hora. E qual Jéssica? É uma amiga minha, irmãzinha amada. Tá bom. A irmã Adelise Miller também vai, aqui conosco. A Lisa. A Lisa também é companheira de presídio. Hoje vocês estavam no presídio hoje, né? Sim. Saíram do presídio hoje. Ah, foi uma glória de A irmã Deus. Betsy Rivera lá de Puerto Rico também. Glória a Deus. Ai, glória a Deus, hermana! Ó, ela Que é bilíngue também, ó. Sim. Tu fala inglês, Michele? O inglês um pouco, mas Ela é espanhol eu administradora fiz. de empresas também, né, Michele? Futura Descobri isso prof hoje. de matemática. Futura professora de matemática. Ai, meu Deus, Michele, tu é hiperativa, não? Não, Não? eu acho que não. Eu sempre achei que tu era Eu hiperativa. sou super calma. Não, mas tu não consegue parar quieta, né? Não, eu gosto sempre de estar em atividade, né? Mas eu sou bem tranquila, assim. Não, Eu tu é me- calma, mas tu é... eu elétrica. gosto de estar sempre produzindo alguma coisa. Irmão Luiz Antônio Domingos também diz paz e manta Inês. Estou participando pela primeira vez aqui do bem-vindo! programa. Glória a Deus, muito bem-vindo, Glória a irmão Deus. Luiz Antônio. E volte sempre. Os programas do Ombro Amigo vão ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da manhã e 18 horas e 30 minutos. Ele é lá do Arroio dos Ratos, área carbonífera. Mas que Glória a bênção! Aqui, a Priscila Arroio dos disse, Ratos. isso, irmã Michele, saudades, vem nos visitar aqui. Vou. Glória a Deus. Vou aí. Devendo visita para a irmã Rosilene. Aqui, ó, ela diz, precisamos de um núcleo aqui também, irmãs. Ah, é verdade. Glórias a Deus por esse trabalho. A gente deu uma segurada na abertura de núcleos, irmã Michele, porque nós precisamos construir a nossa casa de passagem e também a nossa casa de passagem e nosso centro de recuperação. Por quê? Precisa. Porque nós enviamos as almas para centros de recuperação que são parceiros e muitas vezes eles não têm vaga. Sim. E aí? Como Vai é que fazer o quê com a alma, né? Exatamente. Então, a gente parou de abrir núcleos por enquanto, né? A gente precisou dar uma segurada, mas é só por enquanto. Até que a gente consiga construir a nossa casa de passagem, nosso centro de recuperação. Já temos o terreno, mas ainda faltam os meios. Mas Deus tem nos Deus abençoado. proverá. Inclusive, eu não sei, eu não posso anunciar aqui ainda, né? Porque o irmão Paulo Tadeu ainda não me deu o ok. Mas assim que ele me der o amém, a gente tem uma novidade muito boa para os irmãos. Glória. Amém. Então, eu creio que semana que vem, quarta-feira que vem, o irmão Paulo Tadeu vai estar conosco, daí ele vai poder estar contando aí a novidade. Também a irmã Elza Ciota entrou aqui no chat conosco. Querida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos voltar então. A gente tem que dar uma paradinha. Então essa foi uma fase, daí a droga, sabe, né? A mesma coisa para todo mundo.
Mas eu sempre queria experimentar todas as drogas. Minha mãe passou bastante trabalho comigo, né? Tentou me ajudar. Tu queria preencher aquele vazio que tu... Eu queria me enlouquecer. Eu lembro que eu tinha uma gana, assim, queria ficar louca. Não me lembrar de mais nada. Sair da casinha. E aí com 15 anos eu conheci a cocaína. Eu tive um namorado que usava cocaína injetável. Eu cheguei a fazer isso também. Mas até os meus 18 anos, né? Foi uma loucura, assim, de bastante droga, bastante álcool, bastante pessoas passaram pela minha vida, né? Porque a gente tá nesse meio da droga, a prostituição, ela é algo que é muito forte, né? É muito real. Aí com 17 anos eu comecei a namorar o pai dos meus filhos, que era maluco também. Mas a gente começou a idealizar, né, a família perfeita. A sonhar. Né? Começa a fazer o castelo sobre a areia. E a gente tinha um relacionamento um pouco conturbado, né? Aí Um pouco, imagina, os dois. Os dois maluquinhos. E quando a gente foi internado junto, a primeira internação que eu tive foi junto com ele, né? Levaram ele, a família dele internou ele à força e eu acabei indo junto também. A gente ficou numa clínica particular. E só que a gente saiu de lá, continuou a mesma coisa. E aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho, né? E aí, ali naquela loucura... Tu continuou usando droga durante a gravidez? Continuei. Só do meu primeiro filho eu não usei drogas pesadas, né? Eu usava maconha, fumava cigarro e bebia, né? E daí ganhei ele, a gente tentou ficar junto, né? Sempre ia e voltava, se quebrava pau. E aí eu voltava para casa da minha mãe. E foi esse turbilhão. Até que chegou um ponto que eu voltei com ele uma época e a gente foi morar em Cachoeirinha. Aí quando a gente foi lá para Cachoeirinha nessa época, daí os dois estavam muito, a gente se atirou bastante assim na e cocaína. O Matheus, daí o Matheus, quando a gente foi para Cachoeirinha, ele ficou um tempo com a gente. Ele tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E ele ali no meio da turbulência. O pai, o avô paterno, né, o pai do Leonardo, pegou e tirou ele de nós. Entrou com conselho tutelar. Ainda bem, né? Graças a Deus. Hoje eu dou graças a Deus, né? Mas por muitos anos eu me condenei, irmã Tainê, né? Mesmo depois de ter vindo para Cristo, eu me condenei por não ter tomado nenhuma atitude para retomar a vida do meu filho. Mas é que tu não conseguia, Michele. Eu não podia nem é uma com a minha prisão, vida. né? Eu não podia nem com a minha própria vida, porque daí quando eles tiraram o Matheus de nós, o dia que eu tinha o julgamento do Matheus, tinha uma audiência, eu me lembro direitinho que aí chegou um camarada lá, de madrugada com uma certa quantia, assim, uma pacoteira de cocaína pra gente usar. Então, eu não conseguia sair daquele ciclo. E em seguida eu engravidei de novo, né? E aí a gente se pegou de novo. Eu fiquei, eu tinha uns 3 meses, já 4, a Chemile, quando eu voltei pra casa da minha mãe. E a Chemile, eu posso dizer que foi um milagre, né? Porque eu tentei abortar, tentei fazer algumas coisas e até mesmo o uso da cocaína, né? No início da gestação. E a guria nasceu perfeita, Glória né? a Glória a Deus. E é elétrica, né? é uma A tagarela. demais. Amor da mamãe, os dois. E aí, quando eu voltei para casa da minha mãe, dessa vez que eu estava grávida da Chemília, estava sem o Matheus, aí sim eu procurei ajuda por mim, né? Eu fiz tratamento no Sedequim. Tu estava me perguntando antes se eu queria mudar de vida, né? Eu queria parar de usar drogas pelo menos naquele momento. Eu nunca pensei em nunca mais usar drogas, né? Mas eu queria Isso naquele tu não cogitava, momento. era uma coisa que não, porque te gerava um prazer. Sim, não pensava em abandonar para sempre, né? Mas eu sabia que naquele momento eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão alguma coisa ia acontecer comigo, né? Aí eu fiz todo o tratamento no Sedequim, a Chemile nasceu. Daí eu acabei, quando ela tinha 9 meses, eu fui embora pro interior com a minha mãe, foi toda uma situação, e o Matheus ficou. Aí depois o pai dela foi lá, conheceu ela e tal, e aí depois eu vim para Porto Alegre,
Aí foi quando eu tive uma recaída no álcool, né? Porque quando eu fui para lá, ganhei ela em São Borja e tava sem usar drogas. Aí quando Foi ela pra tinha lá só pra 6 dizer que ela nasceu no meses, interior, né? é que eles foram embora, não tinha como ficar aqui, Não né? tinha como não ir, minha mãe né? foi embora, ela casou de novo, foi embora com o marido. E aí ela nasceu lá, e aí quando ela tinha uns 6 meses, daí quando eu estava já parando de amamentar, daí eu voltei a fumar maconha. E aí no final daquele ano, daí eu recaí no álcool. Porque uma coisa que me ajudou muito, irmã Tainê, foi o AA. Alcoólicos Anônimos. Nessa época, sabe? Quando eu não conhecia Jesus ainda. Porque eu cheguei a ficar 4 anos sem beber. Né? Graças assim ao Ali e o pessoal do A que me ajudou também, eu ia nos grupos e tal, que eu conheci no Sedequim. Aí quando esse tempo que eu vim daí para Porto Alegre de novo, quando a Chemília era nenê, e aí eu recaí no álcool, aí fiz mais uma internação no Sedequim e acabei não voltando mais para lá. Voltei com o pai dela, aí sim, os sonhos voltaram, tudo. Vamos morar junto, vamos ficar bem, vamos cuidar dos nossos filhos. Né, não vamos mais usar droga. E eu não estava cheirando, né, só fumava maconha. Aí tá. Só que, né, o diabo ele não dá ponto sem nó, né. Aí sempre vem de novo. A gente voltou pro ciclo da cocaína de novo. Voltamos para a bebida de novo. A minha mãe veio embora de São Borja, porque não ficava perto dos netos também, né? Ficava preocupada comigo. E durante todo esse turbilhão, assim, que teve, a gente se separou de novo. E aí eu voltei a morar com a minha mãe. E aí eu larguei ele de mão, né? Não fiquei mais com o pai deles. Só que também não larguei a droga, né? Eu continuei. Só que aí, nesse tempo que eu tava sozinha, daí eu parei de beber, né? Que idade que a Chemília tinha nessa época? Essa época, a Chemília tinha 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos. E aí eu parei de beber, mas saía, fumava, cheirava, fazia minhas loucuras. Como morava com a mãe, chegava o final de semana, eu consegui trabalhar, né? Nesse tempo consegui trabalhar, consegui entrar na faculdade. Então eu era uma maluca, mas eu conseguia me controlar, orientar. Mais ou menos. Não cheguei assim naquele ponto de morar na rua, sabe, onde muitas pessoas não cheguei porque Deus não deixou, Tainê. Deus teve misericórdia. Hoje eu tenho certeza, assim, olha quantos livramentos o Senhor ele deu na minha vida, porque na época que eu tinha 14, 15 anos lá, eu andava com pessoas que faziam coisas terríveis, assim, então corria risco de ser presa. Hoje eu ainda falei no presídio, né? Eu só não fui presa porque Deus não deixou. Né, porque Deus me guardou, eu era menor de idade, ia pra FEBEM, sei lá o que ia acontecer. E aí, daí nessa época eu consegui ir pra faculdade, consegui trabalhar, mas chegava o final de semana, eu falava, vai, Chemília, vai lá e vê se a tua avó quer que tu durma na casa dela, que ela morava na frente, a minha mãe tinha até a caminha dela lá já. E aí a Chemília ficava lá e eu me sumia, voltava pra casa só segunda-feira. E assim eu ia indo. Ou então, às vezes, saía, ia trabalhar, ia para a faculdade e não voltava só 2, 3 dias depois, sabe? E daí acabei voltando para o pai deles. Né? Aí eu acabei voltando, isso foi em 2004. Foi o ano que a restauração abriu. E eu fico, depois associando todas as coisas, eu sou muito feliz com Deus, porque eu vejo que o Senhor, ele preparou uma igreja para mim bem no ano que eu saí bem no ano que eu conheci Jesus. Então isso para mim foi uma alegria muito grande também. E aí eu acabei voltando em 2004 com o pai deles, ele estava no crack daí. E aí eu comecei a usar crack com ele, e aí... Chegou a usar o crack? Cheguei a usar crack, e daí foi outra decadência bem feia. Porque o crack é muito rápido. Muito rápido. E eu sequei, eu cheguei a pesar 48 quilos. Meu Deus. Eu vi aquela foto lá, tu tava um risco, né? Eu tava um risco. E daí foi bem terrível. E até eu me lembro também, outra coisa que foi bem marcada nessa época de loucurada, a irmã Heloísa, ela mora ali no centro. Eu saía com a filha dela. A gente era amiga de loucura. E ela sempre do mesmo jeitinho, sabe? Cristã é a coisa mais querida. Só que nós nem queria saber de nada. Eu nunca quis saber de crente na minha vida. Quando a gente morava lá em Cachoeirinha, bateram lá na minha porta, queriam me evangelizar. Eu, não tenho tempo. Não quis nem receber as irmãs. E aí a irmã Heloísa teve um dia que eu cheguei lá e ela falou, né? Que tinha tido uma visão comigo, que me via caindo num buraco muito fundo, muito fundo, muito fundo, muito fundo, muito fundo.
E ela orou por mim, sabe? E eu ouvi aquilo ali dela, mas não, nem dei. Nem fez efeito. Nem dei bola. E realmente foi um pouquinho depois dali, né? Que daí eu voltei com o pai deles, aí o crack foi a devastação da minha vida. E aí... 8 minutos, Michele. Ai, meu Deus, tá bom. Ah, Jesus. 8 minutos. Quarta que vem, tu pode voltar? Quarta que vem. Acho que eu posso. Não, tem que dizer, né? Tá, se não tiver compromisso. Posso. E aí, no ano de 2004, isso, eu voltei a morar com ele, a gente alugou uma casa na Morada do Vale, e ali foi bem terrível. Ali foi, acho que foi a única vez que a Chamille viu ele me batendo, né? Uma madrugada que a gente passou a noite toda usando, e... É que o crack, ele destrói de uma Destrói. maneira terrível. Terrível, terrível. E aí a gente passou a noite toda usando, e aí eu tinha que levar ela na escola, era o último dia de aula dela. Aí tinha que levar um prato de negócio. E a Chamille tava assim, né? A gente pedia comida para ela comer, e ia na escola, não ia na escola, a gente se fechava em casa e deixava ela na rua brincando para ficar se drogando. E aí eu queria continuar usando, ele foi dormir, eu queria continuar usando, e ele se levantou e quase me matou. E ela levantou e viu aquilo ali. Ai, aquilo ali, meu Deus do céu. E aí ele foi dormir, parou de me bater, foi dormir, e ela não dormiu. E aí tinha que levar ela na escola. Daí ele acordou, depois ela jogou a chave e leva ela pra escola. E eu peguei e fui, vim, né? Só chorava com a minha cara toda arrebentada. Aí larguei ela no colégio, ela não quis comer. E fui na casa da minha mãe. E a minha mãe, quando me enxergou, começou a gritar. E ela falava, eu falei. Falava meu padrasto, eu falei que isso ia acontecer de novo, eu falei que isso ia acontecer de novo. E ali, aquilo ali, acho que foi ali que deu um choque de realidade na minha vida, sabe, Tânia? Daí eu saí dali e me ficou aquela cena, sabe? Aí começou a vir um turbilhão na minha mente de coisas. Tua filha, A tua minha mãe. filha naquele estado, né? O meu filho lá e eu naquele estado. E a minha mãe me telefonou e me falou, o que tu vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, mãe. Acho que eu vou ter que sumir, eu não sei o que eu vou fazer. Tu pega a Chamille, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E ela Pensou em falou, tirar tua vida? o tempo todo. E ela falou, olha, se tu quiser ajuda, gritando, né? Se tu quiser ajuda, eu vou te ajudar, mas se tu não quiser, eu vou dar um jeito de tu nunca mais chegar perto dos teus filhos, nunca mais. E quando ela falou aquilo ali, eu me desesperei, sabe? Porque mesmo não sendo uma boa mãe, né? Mesmo, eles eram tudo que eu tinha, Sim. né? Eles eram tudo que eu tinha e ali eu aceitei aquela ajuda. Glória a Deus. Eu aceitei aquela ajuda e aí ela me levou para um lugar maravilhoso, onde eu conheci uma pessoa que eu amo muito, muito. Pode muito, falar. Muito, muito mais que tudo nessa vida. Eu faço tudo por ele hoje. Tudo que eu faço é por ele. Tudo Aleluia. que eu faço é para ele. Porque ele tirou de mim tudo aquilo que eu tinha, sabe? Ele Aleluia. mudou. Me ensinou que eu tinha valor. E me Aleluia. mostrou que eu podia viver, né? Que eu podia viver, Que que eu tinha podia saída. ser feliz. Que eu podia ser feliz. A gente já sabe quem é esse alguém, né? É. Mas se quiser falar. Ai, Jesus. É o meu Jesus. Glória a Salvador, Deus. meu amado da minha alma. Então, tudo que eu faço, irmã Tânia, hoje essa correria vai pra lá, vem pra cá, sabe? Eu nem precisava estudar matemática, eu já tô com quase 50 anos, sabe? Nem precisava fazer mais nada, mas eu vou estudar porque o pastor pediu, sabe? Eu vou, tudo que eu puder. Glória a Quando o pastor Jesus. falava terça-feira, né, ele quer gastar a vida dele para o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. É Aleluia. gastar a minha vida para que pessoas possam conhecer o amor de Jesus. Aleluia. Esse é o meu principal alvo. Né? Aleluia. Esse é o meu principal alvo. A gente tem mais 4 minutos. Eu acho que a gente vai conseguir terminar É. hoje. Porque assim, a Michelle é bastante ocupada, gente. Daí eu passei um processo, né? Doeu? Doeu muito. Mas o primeiro lugar que ela me levou foi para um lugar que era de doente mental. E era numa casa, eu podia sair, ela era em Alvorada. E aí eu passei uma noite lá e no outro dia eu pedi para falar com ela. Eu falei, olha mãe, eu não vou poder ficar nesse lugar porque aqui eu não vou conseguir. Eu vou fugir, eu vou sair, eu vou embora. Era final do ano. Eu ia todos os anos, eu ia pro Rosa. Sempre passar o ano novo, sabe? Sempre ia pra
comprar farinhada na praia. E ela me buscou, minha vizinha foi lá, a gente foi buscar um pastor lá, que era minha vizinha conhecia. E aí eles me levaram lá para o Desafio Jovem de Três Coroas. Glória né? a Deus. Aí eu E cheguei lá tu conheceu a irmã Adriana, foi? Sim, ela foi minha líder. A irmã Adriana foi minha líder, me aguentou A irmã muito, Adriana né? Vargas, esposa do nosso A coordenador. irmã irmão Paulo Graziela Tadeu. Mirou. A Mirou. A irmã Graziela Mirou foi minha supervisora lá. Né? Muitas irmãs passaram por lá que a gente quer muito bem, né? Que me ajudaram nesse processo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada, porque elas tudo felizes, sabe, Tainê? Eu ficava olhando, Como é que conseguem? eu ficava pensando, essas gurias, elas tomam alguma coisa. Elas tomam uma droguinha, mente doente, né? Sim. Tem uma droguinha por aí. E aí eu comecei a querer aquilo que elas tinham e comecei a buscar. E comecei a buscar e chorava. E aceitei Jesus lá, acho que umas 10 vezes. Todo dia tinha culto, né? Eu me atirava lá, aceitava Jesus. Até que um dia a irmã Josineia falou, a irmã já aceitou Jesus. Deu. Tipo assim, né? Quando é Amém. que foi batizada com o Espírito Santo? Dia das Mães. Glória a Naquele Jesus. ano, em 2000, eu fui pra lá 23 de dezembro de 2004, final do ano. Aí, no Dia das Mães de 2005, eu não tive visita, né? Porque a minha mãe passou bastante dificuldade também para poder ir lá. Meu padrasto era um pouco difícil. A minha... Que bom, né? Mas era Deus trabalhando na tua vida, né? Exatamente. Então, as minhas visitas, elas eram mais ou menos de 40 em 40 dias. E aí, no Dia das Mães, eles não foram. Não puderam ir. E aí, eu me lembro que daí me escalaram para ir para a cozinha no turno da tarde. Mas eu chorava naquela cozinha, aquele fogão a lenha, né? Mas eu chorava e pequenininho conversava fogão a com lenha, Deus, né? conversando com Deus. E aí, no culto da noite, com o irmão Júlio Rank, né? Eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá dentro. Glória a Deus. E elas achavam que eu já era batizada com o Espírito Santo, né, entendeu? Porque eu me atirei tanto, sabe, em Deus, assim, porque eu precisava, eu sabia que eu precisava Tem um hino que mudar. diz assim, ó, que a dose mais forte é Jesus. É, Jesus, eu precisava, eu sabia que eu não tinha alternativa, eu não poderia voltar mais pra como eu era, eu não queria mais aquela vida pra mim. Agora sim, eu não queria mais. É uma sabe? realidade ou não é uma Eu realidade? tinha 28 anos de idade, eu não queria mais aquilo. Que quando tu experimenta Jesus, Bah, tu não quer mais é, nada. e aí eu me lembro que a gente tinha os cultos de libertação e eu clamava e elas achavam que eu já tinha Espírito Santo, eu não tinha nada, eu queria era mudar a minha vida, eu gritava, Deus, muda a minha vida, eu me lembro Glória a direitinho, eu Deus. gritava, Tainê, sabe? E aí eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e aí Deus trabalhou muito na minha vida lá naquele lugar. A Michele Sica! A Michele Eu sou verdade, a testemunho Michele da Sica. Michele, sabia? Sério? Ela orava pra Deus mandar uma Michele. Sério? Ah, eu sou testemunho. Oh. Sou testemunho de oração da Michele. Ela Glória a orava. Deus. E aí eu fiquei 10 meses lá, fiquei doente, tive que sair. Fiquei uns meses aqui, achei que já estava pronta, né? Só que Deus mandou eu voltar. Aí voltei, fiquei mais um ano. Aí depois, daí sim eu vim e retomei a minha vida. Terminei a faculdade. Aí, quando terminei a faculdade, iniciei o voluntariado aqui na igreja. Aí me atirei, né? Fiquei com Jesus assim, né, até o unha e dente. Congregava na Amazonas com o irmão Ronaldo, com a irmã Cláudia. Cuidava das crianças lá. Esses dias, numa vigília de juventude, eu vi um jovem que foi meu aluninho. Ai, eu não acreditei quando eu vi, né? Meu Deus. Aí tu pensou, tô ficando velha. Não, eu fiquei alegre. Que velha, idade pra mim não é nada. Eu fiquei alegre porque eram crianças que não tinham Deus também, assim como eu não tinha quando eu era da idade deles, sabe? Não tinha uma estrutura familiar que ensinasse alguma coisa da parte do Senhor. E ele veio me dizer, Sora, tu lembra quem eu sou? Eu, ai, Que glória a amor! Deus! Cada vez que vai, eu fico muito feliz, muito feliz. Muito feliz mesmo. Então, eu quero me gastar para Jesus. Glória né, a Deus. E dizer sempre, eis-me aqui. E a gente passou por outros percalços também, depois já com o Senhor, né? É porque Deus Mas tem que quando, trabalhar na vida da quando gente. a não gente adianta. entrega verdadeiramente os nossos caminhos para o Senhor, confia nele, Ele faz tudo. Deus trabalha na nossa vida e Trabalha. trabalha na vida de quem tá perto também. Nos É. usa para trabalhar na vida do próximo. né? Hoje a gente ajuda, né, em alguns Exatamente. trabalhos, né? Fazemos algumas coisas assim para o Senhor. E hoje a minha família, graças a Deus, a minha mãe já me vê de outra forma, porque eu passei trabalho com ela também depois que eu saí do desafio. Sim, porque até ela cria Te confiança. muda pra de novo. igreja, não, era É te muito muda pra difícil. igreja, deu, né, Tainê? Deu, né? Deu. Daqui a pouquinho tem escola bíblica. Não, é tu que é operadora hoje. É às Tu que 8. lute.
Mas não é aí, fácil, até a pessoa, até a mãe criar confiança de novo, Mas né? eu me atirei. Porque, na verdade, ela queria tu pra ela. Só pra ela. Ela não Tanto queria- exato, não queria que eu ficasse envolvida com Deus. Ela queria uma Michele, aquela Michele que era quando eu tinha 12 anos de idade. Era uma Michele que era normal, né? Sim. Que não era louca. Mas agora eu sou louca por Jesus. Glória Né? a Jesus. Posso fazer nada, ele me ganhou, agora já era. Glória Mas a hoje ela Deus. dá valor pra isso. Hoje ela dá valor. Glória a Deus. Hoje ela dá valor. Glória a Hoje eu Jesus. posso dizer assim, lá. Glória a Deus. Precisamos encerrar, então, Michele. Tu quer ir lá? Aonde? Ah, eu tô. Então, se quiser que eu vá, eu vou, não tem problema. A Michele, ela que tá operando agora, porque a irmã Valquíria está de férias. E a irmã Valquíria está de férias, a irmã Michele está substituindo ela aqui durante esses primeiros 10 dias. O irmão Ronaldo tá dizendo aqui, a Michele também trabalhou muito no meu vaso, mas foi bom. Então nós vamos encerrar essa programação neste momento. E, permitindo Deus, nós voltaremos. Hoje tem reunião aqui na Garibaldi 445. Você conhece alguém com problemas com drogas ou álcool? Encaminha para nós. Nós queremos e podemos te ajudar. Porque tem solução, sim, para droga dependência. Você viu aqui a irmã Michele, que é um testemunho vivo do que Deus faz. Nós vamos encerrar neste momento, então, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Irmã Michele.